Olá, amigos e irmãos do Movimento Espírita, que a paz do Mestre Jesus possa a todos alcançar nesse momento. Hoje nós vamos tratar de um tema chamado resgates coletivos. Esse tema foi elaborado, foi sugerido pelo Departamento de Divulgação Doutrinária da nossa Casa Espírita, do Grupo Espírita de Petrolina. Esse tema ele vem tratado numa obra do nosso Clube do Livro, chamado André Luiz e suas novas revelações. É uma obra que foi muito bem trabalhada, produzida por Luiz Gonzaga Pinheiro, conhecido no movimento espírita por trazer, a nos oferecer, nos presentear com obras como o Perispírito, suas modelações, uma obra de referência, aí, um best-seller desse escritor, Diário de um Doutrinador, enfim, entre muitas outras obras. Nós vamos fazer a aproximação dessa obra com, obviamente, com o nosso pilar, com a nossa base, que são as obras da codificação, a codificação espírita, Livro dos Espíritos e Gênese, em especial. Então, essa nossa conversa de hoje vai tratar sobre esse tema. Pois bem, quando nós falamos em resgates coletivos, primeiramente a gente imagina partida de espíritos de uma única vez, em grandes incidentes, acidentes, se assim a gente pode mencionar, e também os chamados flagelos, os flagelos provocados pelo homem, como a guerra. Nós tivemos no século passado as duas grandes guerras mundiais, e dentro desses períodos aí outras guerras localizadas, guerras regionais. Mas também aquilo que foge ao controle do homem que são chamados flagelos naturais, que milhares, milhões de espíritos partem desse plano, desse nosso plano material, para o plano extrafísico. Pois bem, e nesse momento a gente é tomado por uma grande aflição, preocupação, principalmente no estágio onde nós estamos, o estágio atual, de grandes pandemias e crises. Isso não é novo, não é um fato, um evento novo na história da humanidade. A humanidade já passou por várias situações de crises, de pandemias, de epidemias, de enchentes, terremotos, que assolaram o nosso planeta, a nossa casa. É bem verdade que nós passamos nesse momento por uma grande reforma. O nosso mundo ainda é um mundo de provas e expiações, mas é um mundo que caminha para ser um mundo de regeneração para todos nós. A nossa casa, meus caros irmãos, ela está sendo reformada. E o grande arquiteto dessa transformação é o nosso Mestre Jesus, é o governador espiritual da Terra, é aquele que traz em suas mãos o destino da Terra, sob orientação de um plano maior, no plano de Deus. Nós caminhamos para um mundo de regeneração, atribuições, atribulações, grandes choques sociais serão a marca característica desse período de crise, desse período de transição que a Terra experimenta. Tantos outros mundos também passarão por esse mesmo processo. Os mundos que nós tanto desejamos, aqueles mundos ditosos e felizes, esses também passaram pelo mesmo processo que a Terra hoje carrega e se vê marcada. E Allan Kardec, na obra Gênese, lá no capítulo 18, lá no finalzinho da obra, a Gênese já caminhando para o final, para o fechamento dessa obra incrível, que poucos espíritas têm intimidade, facilidade ou estudaram essa obra. É muito importante que nós tenhamos também um domínio, um conhecimento mínimo da Gênese, para que a gente possa compreender esses processos de transformações. É o lado científico da doutrina espírita aflorando nessa obra de Allan Kardec, tão pouco abordada pelos espíritas, pelo movimento espírita. Pois bem, no item 32, lá do capítulo 18, nós vamos ver que Allan Kardec já também transmitia com a sua intuição, por ser um espírito tão elevado, desenvolvido, incumbido de uma nobre missão, que é trazer
que era materializar, né, a codificação espírita, ele já colocou no inciso, no capítulo 18, no item 32, das grandes partidas coletivas dentro de um processo de resgate dos espíritos. Por que resgate? Nós temos resgates, ou dívidas, ou erros, ou ainda comprometimentos feitos nas nossas existências anteriores. E mesmo assim, nós, com uma nova oportunidade reencarnatória, não aproveitamos habilmente, com grande aproveitamento. Mas também, em alguns momentos, chegou a hora da nossa partida. Já também cerramos aqui o nosso ciclo. Então, dentro desses grandes processos de transformação, os resgates estão ali como instrumento de renovação do mundo. Então, esse 32 diz o seguinte, que as grandes partidas coletivas não têm por finalidade única apenas saídas de espíritos, mas ainda têm por objetivo a transformação mais rápida das massas, livrando-nos, né, das más influências e também, né, o de dar maior ascendência às novas ideias. Bom, nós vivemos nesse mundo com espíritos dos mais diversos níveis evolutivos, uns que trazem novas ideias, não é isso, que perseveram no bem, mas ainda espíritos que estagiam ainda muito próximo à animalidade, ainda muito apegado à matéria, ainda imbuído temporariamente dos sentimentos de egoísmo, de vingança, de violência. E Allan Kardec faz uma comparação muito interessante com relação a isso. Ele imagina o seguinte, no exemplo dado pelo codificador. Se nós temos um regimento, né, com a maioria dos soldados indisciplinados, rudes, né, totalmente ali impermeáveis à boa palavra, ao bom exemplo, de 2 ou 3 soldados que ali estão, ao retirar 100, colocando novos e disciplinados soldados, o regimento vai continuar o mesmo, só que se tornará um regimento mais disciplinado. Então essa saída, essa troca constante da partida de espíritos em grande número, numa massa elevada, tem por fundamento a renovação mesmo, a transformação, para que o espírito que daqui saia, ele apenas, não quer dizer que apenas ele será expulso, ou ele será expulso da nossa casa, mas eles vão, obviamente, para o plano espiritual e lá, né, uma maior emancipação do aprisionamento físico, ele pode retornar renovado e também ajudar na renovação, no processo de renovação da Terra, já convencido das novas ideias. É porque a matéria, muitas vezes, nos impedem, né, de ter um conhecimento ou de nos transformarmos moralmente. Deixamos que as necessidades materiais conduzam as nossas vidas, as nossas expectativas. Então essa saída, o retorno à pátria espiritual e a volta à Terra, nós somos amparados pela espiritualidade, pelas colônias do mundo espiritual que nos propiciam o esclarecimento, o trabalho. E quando nós de lá retornarmos, vamos dar continuidade ao processo renovatório da Terra. Então, esse momento, essa situação onde as novas ideias serão plantadas, precisam também de mentes sintonizadas. Essas novas ideias, as ideias não tão novas assim, né? De caridade, de amor, de respeito, novas para a nossa situação de espíritos atrasados, né? Vejamos, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, né? O respeito às crianças, aos idosos, enfim, a todas as pessoas se reconhecerem como irmãs. Isso para nós é algo relativamente novo. Na história da humanidade é algo novo. Se nós pensarmos que há pouco mais de um século nós vivíamos, né, ainda na escravidão do nosso irmão, do nosso próximo, que ainda estamos pagando pesados tributos em razão disso. No livro de Manuel Filomeno de Miranda, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão,
O nosso mentor, o nosso instrutor espiritual, o nosso benfeitor Bezerra de Menezes, diz que o Brasil ainda paga pesados tributos em razão da escravidão, de espíritos que ainda não perdoaram, né, a situação a que foram submetidos e procuram vingança em processos obsessivos terríveis, na qual eu recomendo, né, aos senhores e senhoras que procurem estudar essa obra, Dramas da Obsessão, onde Ivone Amaral Pereira ela coloca no seu trabalho muito cuidadoso, no seu trabalho muito amoroso, essas situações, esses dramas que nós vivemos, mesmo após mais de um século da libertação dos escravos. Portanto, né, ideias ainda como lá a questão da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, algo recente, a conquista do voto feminino, né, algo lá aqui no Brasil só chega dos anos 1930, 1932, né, a luta na Inglaterra, nos Estados Unidos. Vejam, o reconhecimento de direitos, de nos reconhecermos como iguais, são ideias dentro da história da humanidade novas, recentes. Então os espíritos que hoje chegam à Terra, que retornam à Terra, estão, de alguma maneira, né, dando cumprimento a essas novas ideias, estão concretizando essas novas ideias, ainda que dentro de um processo mais lento, porque ainda na nossa Terra nós experimentamos ainda, ou nos defrontamos com situações onde espíritos encarnados aqui não reconhecem um outro como igual, em razão do gênero, das opções sexuais, da etnia, da origem. Veja em que mundo nós ainda estamos vivendo, né? Veja a situação de a nossa casa, como a nossa casa Terra vive. Então, em razão dessas transformações, Allan Kardec ele vai citar ainda na continuidade do item 32, que ele diz que essas pessoas que ainda o carregam, e nós também, nós precisamos fazer essa autoanálise, de verificar se nós também não somos espíritos que guardamos lá no nosso interior preconceitos, dos mais variados, né? Então a gente precisa também não apenas enxergar, né, o defeito no outro, né, seguindo a recomendação de Jesus, né? A gente não vai enxergar ali algo tão minúsculo no olho do nosso próximo, a gente não vê uma trave diante da nossa visão, ainda embaraçada. A gente tem pouco hábito de olhar para si, olhar para dentro, fazer uma reforma íntima. E nós vamos ver que isso pode ocorrer. Então vem o grande alerta, né, do Espírito Verdade, né, quando ele traz a mensagem no Livro dos Espíritos, que serão chamados, ou melhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz que aquele verdadeiro espírita, aquele verdadeiro cristão, será chamado para a obra do Cristo. Ele vai receber o verdadeiro salário, o salário dos trabalhadores da última hora. Pois bem, e aí Kardec, na Gênese, diz que o incrédulo, aquele que é fanático, absolutista, ele pode voltar também com as ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. Então mesmo partindo em resgates coletivos, lá no mundo espiritual podem receber instrução. É claro, se o espírito também concordar e utilizar bem o seu livre-arbítrio e não se revoltar contra a providência divina. Se ele lá recobrar a sua razão no mais pleno aspecto, ele pode retornar à Terra e ser um coadjuvante na renovação da humanidade. Antes intolerante, absolutista retorna agora para o progresso da humanidade. Porque, lembremos, nós não estamos condenados eternamente à ignorância, ao mal. É um processo, é um aprendizado que nós temos dentro da jornada reencarnatória. Podemos erramos, mas nós sempre temos a oportunidade a cada dia de recomeçar, de corrigir os nossos erros. Vejam, portanto, Deus, para nós espíritas, Deus é a bondade infinita. Ele permite que seus filhos retornem à casa, tal qual o filho pródigo, e recomece o trabalho, a labuta diária, numa existência ou em existências futuras.
Pois bem, então vejam, esses espíritos que partem, retornam, vão encontrar a casa já toda arrumada e vão se sentir envergonhados de desarrumarem a casa. Então eles vão sofrer agora a influência do meio, da terra, da nossa casa regenerada. Então, longe de se oporem, essas ideias, eles serão auxiliares das novas ideias. Então, imagine o seguinte, nós temos um conceito dentro do direito natural que são as invariantes axiológicas, ou seja, aqueles valores conquistados pela humanidade que não podem ser alterados. Imagine alguém retornando, alguém propondo hoje o fim do voto das mulheres, ou então o retorno à escravidão dos povos. Essa ideia ela não encontra mais suporte. Por quê? Espíritos partiram, outros retornaram, e esses que retornam com novas ideias de progresso, mais consonante com a lei de Deus, com as leis morais, essas ideias elas encontram terreno fértil, e essas ideias elas fixam raízes profundas que não podem mais ser alteradas. E esses espíritos que retornam e propõem ainda por equívoco, por rebeldia, essas ideias são de pronto afastadas. São engolidas essas pessoas pela força das coisas. Eu acredito muito nisso, Pela doutrina espírita, por situações que nós vemos na nossa terra hoje. Essas ideias, enfim, do passado equivocado da humanidade, elas não encontram mais acolhida nos nossos corações, se permanecemos vigilantes. Lembremos do Mestre Jesus, vigilância e oração. Vigilância para repelir essas ideias que são contra a caridade, única forma de salvação. E oremos a Deus, ao Mestre Jesus, a espiritualidade que nos dê força, que nos ilumine para seguirmos nessa caminhada adiante, dentro desse embate entre a luz e a sombra temporária que envolve a nossa terra. E aí, um pouco mais adiante, Kardec também, no item 33, ele vai dizer assim, veja, como é que seria essa renovação? A renovação não seria feita por grandes terremotos, por destruição da terra, longe disso. A renovação a que a terra, que a nova geração também vai promover, é justamente a renovação moral das coisas. É uma modificação nas disposições morais. E você pode se perguntar, mas onde estão as disposições morais? São as morais do Cristo, a moral do Cristo. Eu convido a todos para um novo exame, um reexame, um exame incessante do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá estão todas as máximas morais do Cristo. Lá está a regra, o código geral de ética e de conduta da humanidade. Portanto, o homem, quando insulado, individual com essas ideias, ele não produz, segundo Kardec, uma influência ostensiva para alcançar o mundo. Então vejam, quando se promove então mudanças na Terra, com a partida em grande escala de espíritos, inserindo mentes agora de acordo com a consonância com as ideias de Deus, essa mudança se opera de uma forma muito mais rápida. Então veja, Kardec diz o seguinte, veja, grandes massas, quando se melhora ou se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque conforme as proporções que assumam numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. Então veja, com essas mudanças em grande escala, o processo de aceleração, desenvolvimento da Terra, ele é maior, com a partida desses espíritos ainda resistentes ao mal. Então ele diz assim, Kardec, ele conclui dizendo, é o que quase sempre se nota depois de grandes choques que dizimam populações. Bom, se nós pensarmos nos grandes flagelos que já assolaram a humanidade, nós vamos ver que da época de Justiniano, o primeiro registro da praga de Justiniano, assim denominada, da peste, nós tivemos a peste negra no século XIV, onde
grande parte da população mundial foi dizimada, nós tivemos profundas mudanças na sociedade. É isso que ocorre. E vejam, mudam-se as questões sanitárias, mudam-se as questões, a relação entre as pessoas dentro do tecido social, busca-se, promove-se a melhoria das vidas das pessoas. O processo, o feudalismo existente na Europa, ele praticamente se extinguiu. Então, novos formatos, né, foram então concebidos naquela sociedade ainda muito pouco desenvolvida. E nós vamos ver isso durante longos processos da história. Então, os flagelos, os que não dependem do homem, obviamente, ele ativa, né, um vai e vem entre o mundo espiritual e o mundo material. E um movimento de espíritos encarnados e desencarnados. Uns partem, para lembrar aquela música, né, gravada até por Simone, uns que partem, outros que chegam nessa grande estação que é a vida. Espíritos mais esclarecidos, né, já esclarecidos nas altas esferas, retornam para a Terra ou vêm para a Terra no auxílio ao nosso processo evolutivo, com ideias até então para nós revolucionárias, ideias renovadoras que vão fazer com que nós tenhamos então uma relação mais consoante com as leis divinas, lei de respeito ao próximo, de igualdade, de liberdade, né, de justiça, de amor e de caridade, para lembrar, né, algumas leis morais aqui nesse nosso debate. E vejam, sempre, né, dessas grandes crises, nós experimentamos, depois desses cataclismas, desses flagelos, uma profunda era de progresso, né, na humanidade. Como eu mencionei no início da minha fala, nós tivemos duas grandes guerras mundiais. Ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi um flagelo provocado pelo homem, nós tivemos mudança na configuração do mundo, né? Um homem, uma nação colonizava a outra. Veja, esse discurso mais não permanecia. Porque a luta que se teve foi contra a colonização, a subjugação, a discriminação. E a nossa sociedade ela sofreu um processo de mudança profundo em todos os aspectos. As nações se reuniram tentando de alguma forma ser mais solidárias. Mas obviamente que Deus oferece ao homem sempre uma oportunidade de se transformar pelo amor, de se transformar pelas leis divinas, se transformar pelo exemplo do Mestre Jesus, né, que nos deixou tão belas lições. Mas ainda nós somos homens de coração, homens e mulheres, seres espirituais com o coração endurecido, impermeáveis à boa palavra. Conhecemos, né? Conhecemos a doutrina, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, temos lá na nossa consciência as leis de Deus, mas mesmo assim nos portamos de maneira indiferente e de maneira contrária a essa lei. Nós sabemos que todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus, experimentamos o mal, a dor, o sofrimento. Aí vem o desespero, vem os desarranjos da nossa sociedade. Então, no item 34, né, Kardec ele pontua que nessa nova era, na nova era que ele já prenunciava no século XIX, com a edição do Livro dos Espíritos, essa nova era que viria, a geração nova, e ele dá algumas marcas, algumas características, que isso se daria dentro de um processo mais acelerado. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que esses grandes movimentos, né, de vai e vem do mundo espiritual, como citou Kardec, se deu de maneira mais acelerada nos últimos anos, né, do século XIX até o atual século XXI, de maneiras recorrentes e com números cada vez maiores. Vamos lá. Ele diz assim que, presentemente, né, porque ele escreveu esse texto, ele diz que esses movimentos servem para uma nova remodelação da humanidade. Esses movimentos de partida, de resgates coletivos, muitas vezes impulsionados por flagelos. Ele diz que a multiplicidade de causas de destruição
constituem um sinal característico desses novos tempos, visto que eles apressarão a eclosão de novos germes, germes das novas ideias, das ideias restauradoras. Vejam, um ponto que eu vou destacar são essa multiplicidade de causas, né, que ocorrem para a remodelação da humanidade nos últimos tempos. Isso seria uma característica de um processo de mudança, de transformação. Então a Terra, dentro desse processo de transformação, ela começa a encontrar múltiplos fatores que vão levar à desestruturação, à morte do corpo físico, em processos em resgates coletivos de grande monta. Vejam, na revista super interessante desse ano, essa revista fez um trabalho importante, né? Interessante. Haja vista o nome aí da revista, né? Veja, ele foi catalogando, né, a história das pragas que assolaram a humanidade. E ele cita a primeira, que a primeira foi a praga de Justiniano, lá nos anos 541 a 542 depois de Cristo, né? Levou mais de 25 milhões dos nossos irmãos ou a pátria espiritual. Esses irmãos retornaram à pátria espiritual. Depois, como já citei, a peste negra no século XIV, que levou em torno, estimado, 200 milhões de espíritos, ou fizeram com que 200 milhões de espíritos retornassem à pátria espiritual. Aí tivemos a varíola, né, no século XVI, 8 milhões. A terceira praga, em 1855, 12 milhões. Gripe espanhola, lá em 1918, 1919, 50 milhões de pessoas. E vejam, pessoal, no século XX, a varíola, 300 milhões de espíritos desencarnaram em razão da varíola. Depois, gripe de Hong Kong, em 1968, a AIDS, que já levou mais de 32 milhões dos nossos irmãos, né, para a pátria espiritual, fazendo com que eles retornassem à pátria espiritual. Aí tivemos SARS, a gripe suína, 400 mil pessoas, Ebola, 11.310. Vejam que, fazendo um pequeno recorte, da gripe espanhola em 1918 até atualmente, nós tivemos a volta de vírus destruidores, de flagelos destruidores, levando uma grande massa de espíritos, sem contar nos desastres naturais que nós tivemos na Ásia, né? Com grandes tsunamis, assim, fazendo com que desencarnasse ali milhares, né? Centenas de milhares de pessoas. E para que nós possamos fazer um estudo também mais detalhado exatamente sobre esse flagelo natural da Ásia, dos tsunamis, eu recomendo, pessoal, a leitura indispensável do livro Transição Planetária, né, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, uma obra que trata com grande riqueza de detalhe esse processo de transformação da Terra por meio, né, desses flagelos naturais que promoveram resgates coletivos aí, reunindo espíritos comprometidos, muitos deles, né, por atos recentes, pelas existências transatas anteriores, que se reuniram nesse cenário e retornaram ao mundo espiritual, à pátria espiritual. Eu recomendo fortemente a leitura dessa obra, que é muito importante. Mas aí nós retornamos ao Livro dos Espíritos, na questão 738, né? Os espíritas, né, nós espíritas, somos fazendo muitas reflexões sobre a lei de causa e efeito, né? Lei ou ação e reação, o apropriado é lei de causa e efeito. Então nós sempre imaginamos assim: se fiz algo no passado, feri com o ferro, serei ferido na atual reencarnação. É isso, a gente sempre pensa disso. Agora a gente tem que se questionar o seguinte: bom, se parto em processo de resgate coletivo, tenho dívidas, né, no passado, ou da maneira em que o desencarne se dá, eu tenho alguma ligação com esse evento? Nós temos que ter muito cuidado, né, ao abordar essa questão. Vejam, o que os espíritos dizem sobre resgates coletivos, ou flagelos destruidores que, obviamente, vão acarretar nesse resgate coletivo. Os espíritos dizem o seguinte: vejam, ninguém parte antes da hora. Alguns espíritos, sim, estão comprometidos. São esses espíritos que lá na Gênese, Kardec dizia que são espíritos que
não estão auxiliando no progresso da Terra. Muito pelo contrário, muitas vezes militam, trabalham, obram no sentido oposto, de impedir que a Terra experimente um processo renovatório por vários fatores, né? Pela ideologia perniciosa, pelo egoísmo, né? Pela loucura, pelo apego excessivo à matéria, aos prazeres que a Terra oferece a ele, então ele impede de alguma maneira. Geralmente está colocado em situação na sociedade onde o seu impacto é muito maior. Esses espíritos são alçados da Terra, retornam para que na pátria espiritual eles possam receber o esclarecimento e o amor de Deus. Para que ele possa ter em seu coração que a sua atitude é equivocada, é errada. Na maioria das vezes o espírito retorna, cai em si e pede a bondade de Deus para retornar à Terra. Agora para ser um aliado na transformação moral. Muito bem. E aí os espíritos vão nos dizer o seguinte, sobre pessoas que desencarnam, mas que são pessoas de bem. Como conciliar isso com a bondade divina? Pois bem, nesse capítulo das leis morais e do capítulo dos flagelos destruidores, no livro dos Espíritos, nós vamos analisar algumas questões. A primeira que nós vamos ver é a questão 738 do livro dos Espíritos. E aí Kardec diz o seguinte, pergunta aos espíritos o seguinte, faz o seguinte questionamento: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Teria que ser por meio dos flagelos? Infligindo dor à humanidade? E os espíritos respondem: Deus faz isso todos os dias, propicia, favorece ao homem a oportunidade da sua renovação moral. Portanto, é um dito muito corrente no movimento espírita, né? Ou nós seguimos pelo amor, pelo chamamento doce do Mestre Jesus, ou avançaremos pela dor. Nós podemos estacionar alguns momentos de nossas vidas, de nossas existências, mas o aguilhão, a mola propulsora da dor também nos faz caminhar. Então nós temos aí duas opções, ou seguir pelo chamamento, né, de Deus, abrir os nossos corações, ou nós vamos ter que avançar pela dor. E a dor muitas vezes se dá dentro de processos que se materializam nos flagelos destruidores, nos resgates coletivos e nas partidas coletivas. E aí vem aquela pergunta da abertura desse subitem que nós estamos vendo. Mas nesses flagelos também sucumbe um homem de bem como o perverso. Será justo isso? Vejam, quando nós pensamos, tal qual, né, Kardec, ao elaborar esse questionamento, e Kardec obviamente estava convencido disso, que aparentemente os flagelos destruidores, ele seria algo injusto. E aí Kardec direciona esse questionamento, essa questão, ao espírito verdade, aos espíritos benfeitores, aos espíritos de luz. Seria justo? Isso também atormentava Kardec, essa situação. Da época em que ele viveu, na época que ele viveu, a humanidade também já havia experimentado, como nós já vimos, vários flagelos destruidores. E ele questiona, os espíritos, com a bondade de sempre, explicam com calma e com paciência. Os espíritos dizem o seguinte: sim, partiremos todos, porque é chegada a nossa hora também de partir. É como se nós aproveitássemos, veja, não somos espíritos que estamos empenhados no bem, na prática da caridade. Um médico, diante de um processo de guerra, ou um médico que vai atuar na frente de pessoas enfermas que são atingidas por vírus mortais, estão lá na frente de batalha, dedicando a sua vida, privando dos momentos com a sua família e desencarna. Vejam, esse espírito, ele pode ser um espírito com ligações do seu passado que ainda não chegam ao nosso conhecimento. Qual era o débito desse espírito? Ou ainda, uma outra situação, esse espírito, ele já cumpriu a sua etapa aqui na Terra. Chegou a hora da partida. Porque nós sempre pensamos assim, né? Não velho, né? Mas aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né?
Se fosse um homem de bem, né, teria morrido. A gente sempre tem essa ideia. Uma ideia equivocada que os Espíritos, lá também no Evangelho, nos esclarecem. Nós estamos nos libertando de uma prisão, nessa hipótese, do homem de bem, daquele espírito comprometido com a obra divina. Chegou o momento da partida. Veja Zilda Arnes, né, o desencarnar no flagelo natural, lá no Haiti. É uma mulher que teve a sua vida, né, dedicada ao combate à desnutrição infantil, né, uma médica conhecida no mundo pelo seu trabalho, né, em favor do próximo. Desencanou lá no Haiti num terremoto. É chegado o momento da partida, nós retornaremos. Aqueles espíritos comprometidos ao mal também retornarão. Mas vejam, nós teremos destinos diversos, diferentes. É chegado o momento da partida, meus irmãos. Nós não podemos jamais nos desesperarmos. Nós que temos o conhecimento espírita, um pouquinho que seja, uma leitura de uma página, 2 do Livro dos Espíritos, do Evangelho da Codificação, algumas palestras, já nos traz informações minimamente suficientes para reafirmar a nossa confiança, a nossa fé nos desígnios de Deus. Não é à toa que Jesus, que o Espírito de verdade, disseram a nós na abertura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é aquele consolador prometido para todos nós. O Consolador consola, o Consolador conforta, o Consolador esclarece. Portanto, não deve ter espaço em nossos corações a revolta, a rebeldia, o desânimo, o medo, o pavor. A doutrina espírita nos mostra com grande clareza que somos almas imortais. Somos espíritos, somos imortais. E estamos aqui na Terra transitando num grande processo de educação das nossas almas. Mas nós retornaremos. Nós não somos o corpo físico. Estamos envergando essa vestidura, essa vestimenta biológica para processos de aprendizado e de auxílio ao próximo. Portanto, a partida de espíritos denominados, como Kardec coloca no seu questionamento, de bem, né? Homens de bem, espíritos de bem, partindo junto com espíritos que ainda temporariamente estão estagiando na escuridão, não é algo injusto. Nós estamos aproveitando o mesmo ônibus, o mesmo trem para a partida, mas teremos pontos, destinação, nosso ponto final, nosso ponto de parada será diferente. Se somos espíritos que não contribuem para a renovação moral da Terra, nós teremos uma parada. Se somos esses espíritos do bem, empenhados na palavra do Cristo, de levar conforto, de levar amparo, de nos vermos felizes com a alegria do próximo, nós teremos outra parada. Nós sabemos disso. Como disse o Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Vejam, nós vamos agora analisar dentro desse contexto, né, dentro da obra do nosso companheiro Luiz Gonzaga Pinheiro, nessa obra, né, André Luiz e suas novas revelações. Um livro muito querido por todos nós espíritas, né, dentro da obra, das obras de André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos ver um caso em que o instrutor Druso nos conta um momento dramático. Né? No capítulo 18 dessa obra, Ação e Reação, 12 pessoas, né? Mais em torno de 12 pessoas, né, que sofreram um acidente aéreo. E a equipe espiritual, vejam pessoal, a equipe do mundo espiritual vai socorrer esses nossos irmãos. Em todos os momentos em que a humanidade atravessa processos difíceis de renovação, a todo instante, meus irmãos, a espiritualidade está conosco. No momento atual em que nós estamos passando, não pense que a espiritualidade está distante, indiferente aos sofrimentos que se passam na Terra. Equipes do mundo espiritual nesse momento se voltam para a Terra, que acompanham esse processo de renovação que para muitas pessoas
traz uma dor muito grande. A espiritualidade já está há muito tempo. Sempre esteve conosco. Jesus disse que trabalha, nosso Pai trabalha desde sempre. Ele iria continuar trabalhando por nós. E também nos convida para o trabalho. Porque Deus só se faz presente na vida do próximo através das nossas ações. Deus conta conosco para o processo de renovação da terra. Deus conta conosco para enxugar a lágrima do irmão, do nosso companheiro de jornada, orientando, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. Jesus trabalha por nós, mas também nos convida para o trabalho. Várias passagens evangélicas, Jesus nos chama, nos convida ao trabalho. Venha, trabalhe, carregue a sua cruz, sempre verbos que indicam ação, atos comissivos, agir. Em nenhum momento a gente vai ver, e Jesus disse e não fez nada. Não, veja, o evangelho é nitidamente o evangelho de ação, de agir, de transformar, de modificar. Então, dentro desse acidente aéreo que o instrutor Druso acompanha André Luiz, né, nesse momento, nessa situação socorrista, o instrutor Druso ele faz algumas considerações. Independentemente de qualquer estado ou de evolução dos espíritos que desencarnaram nesse processo, que perderam sua vida biológica nesse processo, nesse acidente aéreo, né, chamado resgate coletivo, ele diz que todos vão receber, ou recebiam, relata, né, André Luiz, que todos recebem auxílio indistintamente. Agora, ele faz uma observação importante aí. Nesses resgates coletivos, com relação à liberação do corpo físico, ele diz que que André Luiz verificaria ali situações diferentes. A liberação do corpo físico só seria possível para quem tivesse condição para tal. Os que não possuem condição para tal ficariam presos ao corpo físico por horas ou por dias, ou longos dias, porque eram espíritos que tiveram uma vida, né? Tiveram vidas, ou a maneira de viver é diferente. E ele faz uma diferenciação entre a morte física e a emancipação espiritual, o morrer e o desencarnar. São processos diferentes para cada um. Vamos lá. Ele diz assim, o instrutor Druso: tudo dependerá da forma como conduzimos as nossas vidas. Se somos espíritos ainda ligados à corrente de baixas ilusões, apego à matéria pesada e primitiva, haverá uma dificuldade muito grande no desencarne, dentro desses processos de resgates. Vejamos uma obra muito bela, há 2000 anos. As narrativas de Emmanuel, nas suas obras históricas, lá do cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, que sofriam verdadeiros suplícios nas arenas, nos ciclos romanos. No momento em que esses cristãos eles eram atacados pelas feras, a espiritualidade as envolvia. Veja o caso de Lívia. Né? E eram levados, eram como se fossem... A narrativa é como se fossem retirados, sacados imediatamente do corpo físico. Mas isso só seria possível para espíritos elevados, como aqueles que eram verdadeiros, ou que foram os mártires do cristianismo, entregaram a sua vida física pela prática da fé e da caridade. Pois bem, ligados então a essas correntes de baixas ilusões, apego à matéria, o desencarne é muito mais difícil. Agora, o espírito que possui disciplina, equilíbrio, sublimação, terá uma maior facilidade, então, para se exonerar da carne. E o processo de desencarne ele é menos doloroso, mais rápido, pode durar horas. Para aqueles espíritos aferrados à matéria, podem durar dias. Vejamos na obra Obreiros da Vida Eterna, isso mesmo. Uma obra chamada Obreiros da Vida Eterna, os trabalhadores do mundo espiritual, onde relatam espíritos que permanecem ligados, né,
aos seus despojos físicos. André Luiz relata que ao passar por um cemitério, verificou uma senhora com um fio prateado ligado pela ponta da sua cabeça lá no caixão onde estavam os seus despojos físicos. O espírito ainda muito ligado à matéria, preso no cemitério. Ainda essa nossa companheira não desencarnou. Ela morreu, morte do corpo físico. Houve a morte do corpo físico, mas ela permanece ligada. Não houve o desencarno, desatar dos laços do corpo físico. Nós, como seres espirituais, somos ligados ao corpo físico, por um elemento intermediário chamado perispírito, que se liga molécula a molécula do corpo físico. Se liga molécula a molécula no momento reencarnatório. No desencarne o processo é o inverso. Vai se desligando molécula a molécula. Se somos um espírito altamente materializado, apegado à matéria, esse processo de desenlace é mais difícil. Esse processo de desenlace é mais doloroso e demanda um trabalho enorme da espiritualidade, que mesmo assim está lá para nos amparar nesses momentos tão difíceis. E nós chegamos, ao final dessa nossa exposição e eu gostaria de deixar a todos uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, mas acima de tudo de agradecimento. Emmanuel, numa obra em que Chico Xavier foi o intermediário trazer aqui na Terra essa mensagem tão bela, deixou uma citação, um poema chamado Agradecemos. Agradecemos. E uma outra obra também, que é muito bonita, pessoal, uma obra bem sensível, assim, de uma sensibilidade muito grande, que é essa obra Coragem, de Chico Xavier. Coragem, Nós pedimos a paz ao Mestre Jesus, pedimos o trabalho, que é a mola do progresso, pedimos a simpatia, pedimos a saúde, que é um tesouro imperecível. Mas muitas vezes nós esquecemos de pedir à divindade, a Deus, coragem. Coragem para servir e coragem para viver. Coragem para atravessar os momentos difíceis. Geralmente, nós usamos a prece. A prece, ela tem 3 objetivos, como está na lei de adoração. Nós louvamos, pedimos e agradecemos. Muitas vezes nos esquecemos de louvar Deus, nos colocando numa posição de humildade. Pedimos, na maioria das vezes, e não sabemos pedir aquilo que nós necessitamos. E, grande parte, esquece de agradecer. Muitas vezes faz pequenas barganhas, Se fizer isso, eu vou cumprir uma promessa de fazer tal coisa. Veja, ainda nós temos essas dificuldades todas como cristãos. Então vamos agradecer nesse poema de Emmanuel, que diz em palavras muito belas o seguinte: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade da alma, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos aos outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém pode nos subtrair. Por tudo isso, e para todos os demais tesouros de esperança, de alegria, de amor e de paz, de que nos enriquece a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre. Com essas palavras, meus caros irmãos, eu me despeço de todos
espero encontrar numa nova oportunidade, falar-lhes sobre o Evangelho de Jesus e que nós possamos refletir sobre as palavras de hoje, sobre os planos de Deus para a humanidade. Não nos desesperemos nesse momento. Que nós aproveitemos toda essa situação para fortalecermos a nossa fé. Agora estamos sendo chamados para testar a nossa fé. Se de fato temos fé em Deus, se de fato temos fé no Mestre Jesus, se acreditamos em suas palavras, se incorporamos em nossas vidas os seus ensinamentos. Muita paz a todos.